Bom dia a todos. Gostaria de pedir autorização ao nosso decano do dia, conselheiro Érico Xavier de Esteves Silva, para começarmos nossa sessão. Conselheiro Josué, podemos começar? Conselheira Yara, conselheiro convocado Mário Filho, nosso procurador convocado, doutor Ivanildo, que nos honra muito com a sua presença, registrando a ausência do conselheiro Júlio Cabral, que está a serviço dessa Corte de Contas, conselheiro Júlio Pinheiro, que está em licença de saúde, conselheiro Mário de Mello, que está por motivo de saúde ausente, conselheiro Alípio, auditor Alípio, Reis Firmo Filho, que está de férias até o dia 21 de junho, e o conselheiro convocado Mário Costa Filho, que está substituindo o conselheiro Júlio Assis Correia Pinheiro. Eu vou agora à leitura dos expedientes. Convite da Escola de Contas Públicas do TCE para abertura do Programa de Formação de Agente de Controle Social, PROFAC, 2016, que será realizado dia 14/6, às 13 horas, no auditório desta Corte de Contas. Para conhecimento. Convite da Associação Comercial para a sessão que comemora 145 anos, na qual será otorgada a medalha J.G. Araújo ao prefeito Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro Neto. O evento acontecerá às 19 horas do dia 17, às sexta-feira, no auditório da FIAN. Eu gostaria de saber se algum dos conselheiros gostaria de se fazer presente, representando a Corte de Contas. Então, esta Corte irá agradecer o convite. Convite da Arquidiocese de Manaus para a celebração eucarística, na qual será realizada a ordenação da episcopal do senhor Monsenhor José Albuquerque de Araújo, nomeado bispo auxiliar, dia 19/6, domingo, no Estúdio 5. Nós iremos agradecer o convite. Convite da Câmara Municipal. 17 horas. De domingo, Excelência. Se fará presente? Convite da Câmara Municipal de Manaus para a sessão solene de outorga da medalha ao doutor Luiz Fabian Pereira Barbosa, presidente do Instituto Cultural IBEU. Nós iremos agradecer o convite. Convite da Câmara Municipal de Manaus, sessão solene, que outorga a medalha de ouro à professora Rita Raical e Vânia Maria Pimenta, que será às 10 horas do dia 16. Alguém gostaria de fazer presente? Então, nós iremos agradecer o convite. Convite da Assembleia Legislativa, sessão especial em homenagem ao Comando do Policiamento Ambiental. Na ausência do conselheiro Júlio Pinheiro, nós iremos agradecer o convite. Convite da Câmara Municipal de Manaus, sessão solene, medalha de ouro, Rui Machado, que será de outorga da medalha de ouro ao artista Rui Machado. Será às 10 horas do dia 14. Nós iremos agradecer o convite. Convite da Assembleia Legislativa para a sessão especial da entrega de cidadão do Amazonas ao senhor Carlos Arthur Nussmann. Nós iremos agradecer o convite. Memorando do auditor Alípio, solicitando a interrupção do gozo de suas férias a contar do dia 15, para conhecimento. Ofício do conselheiro Júlio Cabral, encaminhando cópia da decisão monocrática na qual considerou inviável a concessão de medida cautelar para a suspensão do andamento do pregão eletrônico 247 de 2016, objeto da representação 2028, para conhecimento. Ofício 10 de 2016 do conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, comunicando o gozo de 10 dias de férias a contar de 4/7. Ofício do conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, comunicando o gozo de férias a partir de 25/8, para conhecimento. Está facultada
a palavra aos senhores conselheiros que dela queiram fazer uso, como também ao procurador, doutor Ivanildo. Não tendo ninguém... Presidente. Nosso decano. Bom dia a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu precisava discutir com Vossa Excelência e os demais sobre um assunto. Vossa Excelência encaminhou à primeira Câmara, da qual sou presidente, deve ter sido para todos os setores, um memorando solicitando providências em relação aos processos que se encontram no setor há mais de 30 dias, no que parabenizo Vossa Excelência. Acho que é exatamente correto que assim se proceda. Eu gostaria primeiro de dizer a Vossa Excelência que na primeira Câmara nós temos 548 processos. Desses 548 processos, 251, apenas 251 estão ativos. O que quer dizer isso? É que estão efetivamente sendo impulsionados. Vão entrar na pauta, enfim. Quanto aos outros, são 297 processos que estão sobrestados. 5 em decorrência de uma ação judicial do TJM, 60 em decorrência de uma questão de relevância e 147 aguardando o cumprimento da decisão e 84 o retorno da notificação. Tirar a nossa camisa, do... Raimundo, tá, querido? Pedro. A notificação do AR. Muito bem. Ou seja, no que diz respeito à primeira Câmara, esses processos estão absolutamente sob controle. Apesar disto, apesar dessa situação, fora esses sobrestados, só há 2 processos na primeira Câmara que estão acima de 30 dias, apesar dos sobrestados. Mas o que eu gostaria de conversar com Vossa Excelência e os demais conselheiros, isso aqui está parecendo a sessão da primeira Câmara. Só há primeira Câmara aqui, exceto Vossa Excelência, que está presidindo. A segunda Câmara está ausente. E o que me chamou a atenção fazendo... Porque eu pedi o levantamento da minha diretora, e ela me apresentou o seguinte levantamento. Neste ano, enquanto a primeira Câmara recebeu 122 processos, aliás, distribuiu 122 processos, a segunda distribuiu 15. Bom, e aí eu me perguntei, mas como é que é esse mecanismo de distribuição entre as câmaras? E, ao que me informaram, isso está sendo feito pelo Ministério Público, que eu também não entendo como é que é o Ministério Público, junto ao tribunal, que distribui os processos para o tribunal. Daqui a pouco, mais um pouquinho, e o Tribunal de Contas será o Tribunal de Contas junto ao Ministério Público de Contas. Mais um pouco, nós vamos chegar lá. Então, eu queria saber de Vossa Excelência e como é que se soluciona esse problema. Eu vou adotar a seguinte postura. Vou determinar, estou avisando, pena que não haja aqui ninguém da segunda Câmara, mas eu vou determinar à diretora o seguinte, que não receba mais nenhum processo oriundo do Ministério Público, até que se completem, distribuídos na segunda Câmara, pelo menos 100 processos, para nós chegarmos mais ou menos no mesmo patamar. Ou seja, irá haver o controle por parte da diretoria sobre a distribuição desses processos na segunda Câmara. E na segunda Câmara, enquanto isto não tiver, enquanto a primeira Câmara, a segunda Câmara não distribuir 100 processos, eu não vou mais receber processos, estou comunicando a Vossa Excelência. Por quê? É uma determinação regimental que estes processos sejam distribuídos de forma igualitária. Eu estou cumprindo o regimento interno.
os processos têm que ser distribuídos tanto entre os relatores quanto as câmaras têm que ser distribuídas de forma igualitária. E, portanto, até que haja 100 processos distribuídos pela segunda Câmara, a primeira Câmara não receberá mais nenhum processo desta qualificação. Eu não sei qual é o método, mas eu já determinei, está determinado. E estou apenas comunicando em respeito à presidência, respeito a Vossa Excelência, que eu adotarei esse sistema, porque não é correto, nem regimentalmente, nem de outra forma, não é correta essa disparidade de processos. Essa é a primeira questão. A segunda questão, senhor presidente, e eu concordo integralmente com Vossa Excelência sobre a necessidade de nós impulsionarmos os processos com agilidade dentro do Tribunal de Contas, e Vossa Excelência determina com isso que se dê continuidade a algo que nós conquistamos, que é o fato de que, nas câmaras, os processos estão sendo julgados, quem quiser tem acesso a essa informação. Nas câmaras, pelo menos na primeira Câmara, os processos estão sendo julgados, senhor presidente, com 2 meses. Vossa Excelência, procurador, entrou aqui, e eu era da mesma época, em que os processos de aposentadoria eram julgados com 10 anos. E hoje nós estamos julgando os processos em 2 meses. Claro, alguns demoram um pouco mais, 3, 5, 6 meses. Nós estamos conseguindo isso. E Vossa Excelência está correto em exigir que não se perca essa qualidade. E, no que me diz respeito, eu estou do seu lado. Tanto que também vou determinar a diretora da primeira Câmara que esses processos sobrestados que estão lá sejam remetidos aos relatores. E lá os relatores decidam o que vão fazer com esses processos. Por quê? Por exemplo, 60 processos aguardam a solução de uma questão de relevância. Eu vou perguntar a ele. Eu não estou aqui cobrando processo de ninguém, até porque essa questão de relevância foi autuada em 2016. O fato de ter sido autuada em 2016 não quer dizer que não esteja rolando já há algum tempo. Então, eu não estou cobrando processo. Mas este processo, de que dependem estas 60 aposentadorias, está na relatoria do auditor, que está ausente. Então, o que eu quero dizer a Vossa Excelência é o seguinte: eu é que não vou ficar na primeira Câmara com nenhum processo sobrestado, aguardando que se decidam as coisas, não é? Não será neste caso, não será em caso nenhum, porque a minha determinação, ao sair desta sessão, eu só estava aguardando a comunicação formal ao pleno, ao sair desta sessão, é determinar a presidente, a diretora da Câmara, que adote as providências para que estes processos sumam da primeira Câmara. E era isso que eu gostaria de comunicar a Vossa Excelência, ao lado de parabenizá-lo pela cobrança de celeridade nas nossas atividades. Excelência, pela ordem, se Vossa Excelência me permite. Okay, permito. Quanto ao primeiro ponto, o conselheiro Érico tem inteira razão quanto ao método. Há muitos e muitos anos, Vossa Excelência, acho que não era nem procurador-geral ainda, eu já discutia por que a gente é que tinha que determinar no Ministério Público, entre as antigas procuradorias da primeira e segunda Câmara, que processos iam para a primeira ou para a segunda Câmara. Historicamente, o que acontecia? Nós fizemos o regimento em 2002, eu e Vossa Excelência escrevemos o regimento de 2002, e lá dizia que devia haver distribuição na entrada do processo. Isso só começou a ser implementado com os processos eletrônicos em 2013. E também com os processos físicos. Eu me lembro que a conselheira Yara, presidente de uma das câmaras, um dia me questionou por que não tinha processo para distribuir. Porque agora eles vêm todos distribuídos já da origem. Mas, assim, durante esses anos todos, os processos que chegavam sem um relator eram distribuídos entre as 9 procuradorias do Ministério Público, e, então, quando voltavam à secretaria para serem remetidos às câmaras, eram simplesmente divididos, um para cada lado. Era o critério possível de distribuição, salvo quando já havia alguma vinculação. E tem sido assim. Eu sempre achei isso equivocado. Este problema parece ter se resolvido
com a distribuição eletrônica a partir dos processos novos que entraram. Então, nós não temos mais controle sobre para onde o processo vai, porque, como a distribuição é feita na DIEPRO, na autuação, vai para a Câmara que pertenceu ao conselheiro. Em relação... Uma informação a Vossa Sim. Excelência. Eu não estou me referindo a isso. Não, calma, aí nós vamos chegar ao ponto que Vossa Excelência Os que tratou. hoje estão sendo distribuídos pelo DIEPRO devem estar sendo Equalizados, distribuídos, mas certamente. os que não estão sendo, os que são antigos e vêm do Ministério Público, vêm com esta... Os mais antigos todos têm relator já. Então, quando o relator muda de sessão... Houve uma época, inclusive regimentalmente, em que mesmo quando o relator mudava de Câmara, os processos continuavam na Câmara e ele devia ser convocado à sessão. Entendeu-se que isso era muito complicado, então, quando o relator muda de Câmara, os processos vão juntos. Me informou a diretora da Secretaria do Ministério Público que essa distribuição inequânime de processos entre a primeira e a segunda Câmara, ultimamente, decorreu de processos redistribuídos do conselheiro Miquiles. Houve uma orientação de que todos eles deviam ir para uma mesma Câmara. Esta orientação não foi do Ministério Público. Então, aí é que está. Então, por isso, possivelmente, houve essa disparidade na distribuição. Mas, normalmente, não há. Até porque não há mais processos praticamente a serem distribuídos. Nós tramitamos, esse mês passado, coisa de quase 3.000 processos, remetemos para o Pleno e para as câmaras coisa de 1.500. Desses, mais de 1.000 foram aposentadorias. Então, não houve uma divergência tão grande assim. Aqueles que pendiam de distribuição são esses que Vossa Excelência se referiu. Isso aconteceu, sim. Pode ter acontecido, sim. Agora, eu sempre achei isso, sempre me incomodou, e eu discuti isso muitas vezes lá, porque era que nós que tínhamos que dividir os processos entre as câmaras do tribunal, se havia um mecanismo regimental para fazer de modo diferente. Há anos que isso vem sendo discutido e só foi resolvido agora, em 2013 e 2014. O segundo aspecto que Vossa Excelência aborda, que é o da duração dos processos, Vossa Excelência, em relação às aposentadorias, tem absoluta razão. Eu ontem fazia o processo 10.000 e alguma coisa do IPAAN, que o ato de aposentadoria foi do dia 14 de maio. O processo já saiu do Palácio, foi à Amazonprev, remeteram ao tribunal, já foi processado na DICARP, já está no Ministério Público. Hoje, eu suponho que já tenha sido remetido ao relator, sabe Deus quem seja ele nesse caso, porque já vem distribuído. Então, os processos estão sendo não só processados muito rapidamente, como julgados muito rapidamente. Entre o ato de aposentadoria e o julgamento do tribunal, o prazo está sendo muito curto. É uma coisa que nós não conseguimos fazer ainda em relação a contas, representações e outros assuntos. Então, Vossa Excelência tem razão. Houve, sim, uma disparidade na distribuição entre as câmaras, desses poucos processos, de mais de 1.000, em que uma quantidade maior, de fato, foi remetida à primeira Câmara, porque eram processos redistribuídos do conselheiro Miquiles. Como esta vaga do conselheiro Miquiles possivelmente era da primeira Câmara, antes dele se aposentar, eles foram todos para a primeira Câmara. Porque nós não poderíamos indicar um relator. Né? O ideal, se o sistema admitisse, seria que nós devolvêssemos esses processos com parecer à DIEPRO para que ela redistribuísse eletronicamente. Talvez seja essa uma solução. E eu sempre preferi que essa fosse a solução, que não fosse o Ministério Público a determinar quem seria o relator afinal, ou pelo menos um grupo de relatores entre as câmaras. Se essa for a orientação do tribunal, que se baixe uma norma e que todas as vezes que nós tivermos um processo sem relator a quem remeter, porque no pleno não tem problema, todos estão no pleno, mas os processos de Câmara nós temos que escolher uma delas. E eu realmente prefiro que não seja o Ministério Público a escolher. Vossa Excelência tem razão. Palavra para o conselheiro Josué. Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia. Parabéns até pelo seu aspecto, depois dessas intempéries que Vossa Excelência tem sofrido no seio da sua esposa, que espero em Deus plenamente bonita, recuperada, francesa, como chama, da forma mais carinhosa da elegância. Obrigado, querido. Eu vejo Vossa Excelência sereno e me irmando essa serenidade para me irmanar ao eminente conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva e dizer que os números da primeira Câmara falam por nós. Se estamos querendo a normatização, é com um objetivo, produzir ainda mais. Eu sou extremamente vaidoso nisso, tanto quanto o conselheiro Érico, em dar conta do recado. Primeiro, o meu serviço. Não cuido do serviço dos outros.
mas do meu eu cuido. Hoje eu estou completando, junto dos colegas, a 20ª presença consecutiva na reunião desse pleno, aos 70 anos de idade. Nenhum motivo de viagem, nenhum motivo de saúde, nenhum motivo de curso. Eu já peguei uma vez um avião, na primeira sessão, o conselheiro Érico sentiu o quórum ameaçado. Eu, não mais do que depressa, rapidamente, troquei de avião e cheguei. E fico, sabe, presidente, aproveitando esse replay, dizer que eu, às vezes, fico triste como o tempo está esses 3 últimos dias. Eu fico me lembrando daquele aluno, presidente, que se esforça, que trabalha o ano inteiro, que teve seu colega de passar um bastão, que trabalhou, né? Vejo o outro que chega para me substituir, como naquelas corridas da entrega do bastão e dá o pique, e o pessoal se surpreender do Tribunal de Contas ser um órgão que tenha dinheiro. Não tem menos dinheiro, porque supriu a necessidade de uma arrecadação menor, com uma despesa maior, e já o faz, presidente, em nome da verdade, desde agosto, são 10 meses. Então, é na ponta da navalha, o tribunal não tem mais, o tribunal tem menos. Agora, que me perdoem os imprudentes, e eu não estou livrando a cara nem do meu filho, e já disse isso a ele. Com o número não se brinca. Esse tsunami atingiu os Estados Unidos e Europa e as varreu em 2009 e 2010. O seu Lula chamou de marola. Não é marola. Não é marola 12 milhões de desempregados. Não é marola 10% de inflação. Não é uma marola. É a situação política que se encontra os 2 chefes, ou o chefe e o subchefe, na interrogação de julgamentos, tanto o presidente, que está em exercício, quanto aquela que deveria ser a titular, afastada, no aguardo de um julgamento que ninguém sabe quando termina, e se quando terminar, qual é o processo eleitoral que virá, porque aí sim nós vamos poder, de novo, ter uma expectativa de otimismo. Porque não adianta, a pior coisa do mundo é a democracia, mas ninguém inventou nada melhor. Ninguém inventou nada melhor. Só a substância coletiva, o voto, da legitimidade. Então, eu, às vezes, também vejo cutucar o tribunal, até erra os anos. Ontem saiu um processo que 5 anos, não, tem 11 anos que esse prédio aqui foi construído. 11 anos. Agora, vem à tona, já pensou se fosse o inverso? O tribunal se queixando de alguém, PPP, não estão se queixando daquilo que não podem se queixar, porque não concluíram, porque não deixaram de receber, porque confessam todos os seus pecados de forma assinada. E, no momento do abufida, quem é que tem dinheiro aí? Espera, a gente bora ver. Aquele ali parece que tem. É lá que vai ser o golpe. E isso aí é dado como um novo vagalume ali naquela escuridão. Não, o tribunal esteve atento muito antes dessa publicação, e o fez pelos seus 7 conselheiros, capitaneado por Vossa Excelência, interagiu junto ao Ministério Público do Estado, o Procuradoria-Geral do Estado, instou o senhor governador, né? Só que o tribunal, graças a Deus, tem uma tradição, que eu espero que todos tenham, é de que nós lavamos a nossa roupa em casa. É assim que essa Corte de Contas tem agido nesses últimos anos que estou aqui, e talvez até antes, mas eu só falo por 8 anos e 2 meses, na qual me orgulho muito dos desempenhos. Claro que há os que andam 80, os que andam... Mas a nossa média de velocidade talvez torne a Corte mais pontual. Quantas cortes reuniram 20 vezes esse ano? Quantas cortes do nosso porte, com 7 conselheiros e 2 auditores, atingiram o número de que nós atingimos? Por que não se fazer o inverso? Nós queremos copiar os mais competentes, os mais eficientes, os mais econômicos, os melhores desempenhos. Nós estamos aqui para aprender e nos aprimorar. Deus permita que eles nos dê essas lições. Nós estamos praticando já há 6 anos, rigorosamente,
na aritmética com todas as letras maiúsculas, o deve e o haver. Só se gastar o que se pode. Tanto assim o é, e aqui, presidente, me permita uma citação, aquele jornalista que eu julgo o melhor investigador das coisas públicas, Ativo-me, que é de mediano saber, é de fácil verificação. O tribunal pagou, dos 2 últimos anos que se passaram, 3 datas básicas e não pagou a 4ª, a minha, porque, se o fizesse, iria para a irresponsabilidade fiscal, não por falta de moeda, por limite orçamentário, por imposição do número que a legislação manda, que, em números redondos, para facilitar a resultante da equação, é 80% do que recebe. Se recebe 200, só pode gastar 160 em pessoal. Aí, não é por 12, é por 13,3. Mas 13,3 que não é constante. Ele vai tendo progressão funcional daquele que teve pós-graduação, daquele que foi subindo. A verdade é que as folhas não param. Elas sobem um tiquinho, mas sobem todo mês com a precisão do negro na enchente. Seria uma beleza que pudesse estagnar. Então, esse desabafo, presidente, eu estou fazendo porque eu estou com medo das coisas. Quando começa assim, a dar um cascudo aqui, o outro ali, outro acolá, no meu tempo de menino, a gente dizia assim, lá vem Sabacu. Né? Então, o tribunal, graças a Deus, se antecipou a todos esses fatos. Todos. Guardou para as 7 pragas do Egito, para a crise profunda que está aí. Deus permita que não seja tão longa, porque senão vai atingir até o presidente Ari, a inatingível presidente futura, essa dama de ferro, essa Margarete Tati, entendeu? Essa Angela Merkel, que é a nossa querida Yara. Mas eu tenho esperança que o Brasil comece a dar uma volta por cima, agora em agosto, porque ainda não vi, presidente, ao concluir, em ano de eleição e ano de Copa, a economia cair. Se cair, caiu o tabu. Muito obrigado. E o meu abraço, presidente, à corte, na qual eu me sinto muito orgulhoso em pertencer. Meu fraterno e eterno abraço a Vossa Excelência, retomando a situação dos processos, entendo eu, conselheiro Érico, que Vossa Excelência está coberto de razão, até pela forma do equilíbrio entre as duas câmaras. Não tem nada mais justo na vida do que o equilíbrio. Eu procuro trilhar os meus passos pelo equilíbrio. E entendo eu que isso aí tem que ser praticado no nosso dia a dia. Eu gostaria de, no retorno do conselheiro Júlio, que espero que não demore tanto, nós possamos ter uma reunião do colegiado para tirarmos regras claras da atuação dos 7 conselheiros e possamos pautar e repactuar essa conduta das 2 câmaras e da atuação desse colegiado. Eu tenho um problema aqui que eu gostaria de compartilhar com os senhores, exatamente a respeito da ausência por motivo de saúde do conselheiro Júlio Pinheiro. E eu confesso aos senhores que eu não estou encontrando no regimento a resposta para tamanha dificuldade. O conselheiro Júlio Pinheiro, que está sendo substituído pelo auditor Mário Filho, tem alguns processos de prestação de conta, alguns recursos, no caso, no gabinete dele, que eles podem, segundo o artigo 36, tão somente serem impulsionados pelo auditor substituto, não julgados. Como é que nós podemos agir com relação à lista final que eu vou divulgar do processo pré-eleitoral? Eu vou estar penalizando por não julgar. O conselheiro Júlio está praticamente 2 meses afastado e sabe Deus quando volta. Eu estou penalizando pelo embargo em tese de gaveta, não teria outro nome,
alguns gestores que já recorreram, já passaram pelo órgão técnico, passaram pelo Ministério Público e estão nas prateleiras do gabinete do conselheiro Senhor Júlio, presidente, eu por já um motivo entendi. claro e justificado, que é a questão de saúde, conhecida por todos, do conselheiro Júlio Pinheiro. Então, eu, como entendo que o plenário é soberano, me recorro à sabedoria do pleno do TCE Amazônia. Senhor presidente, se me permite, realmente isso não está previsto no regimento interno. Tenho certeza que o que consta lá é que o auditor que substitui o conselheiro deve impulsionar o processo o máximo possível, mas a relatoria está preservada. É dele, conselheiro. O conselheiro Júlio Pinheiro está afastado por um motivo bem conhecido nosso, motivo de saúde. Tem toda a justificativa para estar afastado. Ninguém aqui está fazendo nenhuma observação negativa quanto a isso. Vossa Excelência frisou bem. Mas Vossa Excelência está coberto de razão quando diz que o tribunal tem um problema para resolver. Pode depender de uma decisão do tribunal o fato de um gestor ficar ou não inelegível. O que me ocorre agora é que Vossa Excelência poderia determinar a SESEX ou ao gabinete, ao chefe de gabinete do conselheiro Júlio Pinheiro, que identifique quais são os recursos que possuem, quais são os recursos que ele possui hoje dentro do gabinete. Eu acho que tem que pegar todos os recursos, porque ninguém sabe quem vai ser candidato, não é? Nós não podemos adivinhar isto. Então, todos os recursos que estão no gabinete do conselheiro Júlio devem ser identificados e, excepcionalmente, redistribuídos, quantificados e redistribuídos entre todos os conselheiros e auditores do tribunal, em proporção idêntica. E do retorno, quando do retorno do conselheiro Júlio Pinheiro isso fosse devidamente compensado, não é, com aquele conselheiro. Vamos admitir, 12 processos de recursos estão no gabinete hoje do conselheiro Júlio Pinheiro. Esses 12 processos, são 6 e 2, 8, vamos arredondar para 16 para facilitar a minha cabeça. Então, sejam 16 processos. Então, 8 são os relatores, porque Vossa Excelência está excluído. Ficariam 2 processos para cada um. E do retorno, no momento que o conselheiro Júlio Pinheiro retornasse, 2 recursos de cada um deles fossem reencaminhados ao conselheiro Júlio Pinheiro em compensação, evidentemente, em compensação. Então, a primeira providência, senhor presidente, daqui para a próxima quinta-feira, seria identificar quantos recursos são. E tem que ser todos os recursos, porque ninguém pode adivinhar quem dali é gestor que vai ser candidato nesta eleição. Então, teriam que ser todos os recursos. Não é? O que é? Todos os recursos, incluem tudo. Não, Vossa Excelência pondera bem que os recursos de aposentadoria, recursos que não sejam de contas, claro, recursos de contas, sejam de convênios ou dos recursos anuais, prestações de contas anuais ou de julgamento de convênio, todos estes, prestações de contas, recursos em prestação de contas, seja ela qual for, ou tomada de contas, etc., que sejam identificados, encaminhados à presidência, para que a presidência traga na próxima quinta-feira e sejam redistribuídos aqui. Se eles já estão prontos para julgamento, não é? Evidentemente, quer dizer, já há parecer do Ministério Público no processo, porque, senão, não há necessidade de redistribuir, é encaminhar para o auditor, que dará um impulso. Aliás, eu até sugiro, se Vossa Excelência me permite,
doutor Mário, Vossa Excelência revela que está abarrotado de processos, mas que fossem identificados esses processos, encaminhados ao auditor Mário, para que ele examinasse se ainda precisam de algum impulso, situação em que Vossa Excelência os reteria e faria isto. Ou, não havendo mais, já havendo o parecer do Ministério Público, que encaminhasse a presidência para a redistribuição. Vossa Excelência... E a minha sugestão é essa, não sei se Vossa Excelência e o Tribunal Pleno acabam. Eu tenho mais uma ponderação e preocupação. Sim. Hoje nós estamos no dia 14. A próxima sessão será dia 22. A última lista será dia 25. Ou, se me corrija se eu estiver equivocado. 25 de junho? Não. Não é julho a última lista? Não, Excelência. Então, eu não tenho tempo hábil. O que eu gostaria de ponderar de forma intermediária com o que Vossa Excelência acaba de ponderar? Pegar os recursos que não têm efeito suspensivo, os gestores que estão na lista dos inelegíveis, na última lista, que estão no gabinete do conselheiro Júlio, que os processos estejam maduros para julgamento e Vossa Excelência traga na próxima sessão. Pedir esse empenho do conselheiro Mário, que pare os demais processos. Eu sei que é uma força hercúlea que Vossa Excelência vai fazer, é algo atípico. Se Vossa Excelência precisar, inclusive, do apoio da presidência, é um momento... Senhor presidente, eu me manifestaria com relação ao mérito desses processos. Lamentavelmente, é algo... Por que o Ministério Público entende que não pode? Não, mas nós estamos aqui decidindo para o Pleno. Mas eu acho que aí teria que ter a redistribuição. Até pelo cunho da velocidade e da manutenção da rota. Então, fazer a redistribuição hoje. Tem que vir na próxima sessão. Eu estou levantando agora. Esse problema surgiu hoje. E nós estamos resolvendo agora. Se não for possível, Excelência, se não for possível, hoje nós fazemos essa redistribuição, o Tribunal Pleno autoriza Vossa Excelência a, monocraticamente, fazer essa redistribuição amanhã ou depois de amanhã, após o levantamento. Porque não vamos também atropelar os fatos e as coisas, porque depois faz-se um primeiro levantamento, aí depois surge um novo processo, então é melhor fazer um levantamento adequado, que pode ser feito hoje à tarde ou amanhã de manhã, e, no mais tardar, na quinta-feira, Vossa Excelência, ou quem estiver na presidência, faz monocraticamente essa redistribuição, observando os princípios regimentais, ou seja, da equidade, né, da igualdade, e observado também o fato, aí o auditor Mário teria muita participação, o fato de estarem ou não os processos em condição de julgamento, porque se não estiverem em condição de julgamento, não adianta redistribuir. Não, esses aí sim. Certamente. Quanto a isso, eu concordo Mas com Vossa Excelência não aceita essa minha ponderação? Não Porque para aceito, fazer a sim. redistribuição... Podemos, então, fazer uma redistribuição, não há problema nisto, né? Monocraticamente, Vossa Excelência faz essa redistribuição. O Tribunal Pleno autoriza Vossa Excelência agora a fazer essa redistribuição monocraticamente. Presidente, Pois não. eu me somo a essa sugestão do eminente conselheiro Érico, mas eu gostaria que fosse estabelecido um critério, essa distribuição, por exemplo, por cronologia. Hipotético, os processos mais antigos aos conselheiros del decano, e assim sucessivamente, até chegarmos ao mais novo, ou então faz por sorteio. Mas é sorteio, sorteio. Excelência. Sim, Excelência. perfeito, perfeito. É porque Sugiro até, para que não se alegue depois outras coisas, que no momento da distribuição a ser feita pelo presidente, que se convoque o procurador-geral para estar presente, representando o parquê presente para assistir à distribuição. E se Acatado. ele não for, eu vou. E se me convocarem, estarei presente. Então, Eu será estou lhe convocado o convidando. doutor Felipe, os conselheiros presentes e o representante do parquê. Passamos Agora agora... o prazo é 15 mesmo de julho, conselheiro presidente. Você tem toda a razão, dia 14. E foi algo que essa presidência... Qual é o dia? É porque, Tomou como fala, ciência hoje. 90 dias antes da eleição, e a eleição é no primeiro domingo, que se me falei agora, outubro, ele Então. não conta 76, 74, ele conta 75. Sim, Excelência. Qual seria o dia?
encerra-se no dia 15 de julho. Pois bem, nada impede, Excelência, que Vossa Excelência encaminhe no dia 15 de julho. Eu sei que Vossa Excelência marcou o 25. Ah, ótimo, e está ótimo, cumpriu, inclusive, uma metodologia muito interessante, mas a última lista não precisa ser 25 de julho, pode ser 10 de julho. Eu sei, Excelência, mas do dia 25 para o dia 15 só são 20 dias. Se nós não botarmos uma... Ah, não, eu concordo Se não que essa botarmos solução que Vossa Excelência guiso agora no deu, gato, que essa que nós foi melhor. Eu acredito Não que vai. nós tenhamos sido. Agora, não precisamos, mesmo que não consigamos julgar agora, por exemplo, agora, na próxima sessão, mesmo com essa redistribuição, eu vou me empenhar. Eu vou me empenhar. Sim, eu vou me empenhar. Mas o que eu estou dizendo é que nós podemos julgar até a primeira sessão de julho. Ainda daria tempo. e volto a fazer o registro aqui de forma bem clara. A questão da saúde do conselheiro Júlio é mais do que justificável, mas nós estamos mexendo também com o destino de alguns gestores. Sim, claro. Que podem disputar a eleição que se avizinha, ou não, e fica aqui a dúvida, a omissão é a pior coisa do mundo, né? Então, o tribunal não pode deixar de se pronunciar. Na minha ótica, o tribunal age corretamente pelo seu comando nesse fato. Agradeço as flores, Eu sempre iria da mão de Vossa Excelência. eu tenho um pavor da omissão também. E passamos agora à distribuição de feitos, se os senhores assim entenderem. Antes, eu gostaria, se o colegiado me permitir, de agradecer a presença do conselheiro Érico, da conselheira Iara, do procurador Cristianã, do procurador Carlos Alberto, na nossa inauguração do Complexo Jurídico Alberto Simonetti Cabral Filho, que vai dar a oportunidade de nós termos a consolidação da nossa presidência cidadã. Nós, ao termos a Ordem dos Advogados e a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, prestando aqui assistência gratuita ao jurisdicionado, aquele cidadão que não tem, muitas das vezes, condição de pagar um advogado para que possa estabelecer o amplo direito à defesa, hoje ele vai ter, dentro do próprio Tribunal de Contas, a porta aberta da Defensoria para que possa ter o acesso devido à sua cidadania e, com certeza, os seus direitos garantidos. E os advogados que muito tempo vinham cobrando uma sala onde tivessem acesso aos votos, onde tivesse acesso, e aqui eu gostaria, vejam o nosso advogado aqui, um dos advogados presentes, militante nesta Corte de Contas, tivessem acesso a impressões, tivessem acesso aos votos, enfim, às manifestações do Ministério Público, do órgão técnico. Hoje, os senhores têm uma extensão da Ordem dos Advogados nesta Corte de Contas. Isso demonstra o respeito que nós temos pela categoria e, acima de tudo, a solidariedade que nós temos para com a profissão dos senhores. Mas gostaria também, conselheiro Érico, de acatar uma sugestão muito bem lembrada e muito bem sugerida pela nossa sensível e humana conselheira, vice-presidente desta Corte, conselheira Iara Lins Rodrigues dos Santos, onde ela fala que os nossos aposentados merecem um espaço nessa Corte de Contas. E ela sugere, se assim o conselheiro Josué permitir, lá na nossa nova e bela Escola de Contas, uma sala para os aposentados. E essa sala nós gostaríamos, se a família Josué Cláudio de Souza permitir, gostaríamos de batizar, por sugestão de todos os conselheiros, com o nome do nosso eterno jornalista e conselheiro desta Corte, Josué Cláudio de Souza, gostaríamos de batizar o nome dessa sala. Assim é corrupção afetiva, mas a sala está cedida, mas o nome está negado. Mas é verdade, nós já temos algumas outras ideias, até porque
mas eu quero só dizer o seguinte. Presidente, o tribunal é um todo, né? Eu não aparto isso, aquilo, acho que este é o nosso complexo. Fique à vontade, né? Tem uma diretora, eu sempre tive humildade, doutor Érico, de dizer que Vossa Excelência é o meu comandante nessa esfera. Eu vou conversar com o doutor Érico a respeito dessa distribuição de espaços, mas sempre acho que no coração das mulheres e dos homens de boa vontade um pequeno espaço. O senhor me permite eu não ainda determiná-lo, mas quanto ao nome do meu paizinho, fique certo que uma dimensão ele vem maior aí, tá? Nós já estamos preparando aí. Tem muita gente com o nome de rua mais comprida do que os anos que viveu, que as obras que fez, e brevemente nós não seremos uma sala. Eu não estou mais cuidando do meu pai de igarapé, de afluente, agora é só calha de rio. Fica o registro e a Não, mas sugestão... é uma questão de dar uma dimensão ao que houve, né? É uma história bonita que começa no dia último de 1942, dirigindo os Diários e Rádios Associados, implanta a primeira rádio rigorosamente privada do Estado e substituiu o Correio, hoje a Embratel, né, a internet, como comunicação desse Estado. Então, eu dispenso a sala, porque nós pertencemos aos espaços maiores. Me perdoe a falta de modéstia, agradeço de coração. Pode ser que o bisneto vá para essa, que está chegando aí, mas Josué Cláudio de Souza vai para uma grande avenida. Conselheiro Iara, está feito o registro por parte do conselheiro Josué. Passamos à distribuição de feitos. Reserva para mim que quando eu sou bem menor do que ele. Lote 1, conselheiro Júlio Cabral. Lote 6, conselheiro Júlio Pinheiro. Lote 2, conselheiro Érico Desterro. Lote 7, conselheiro Josué Filho. Conselheiro Iara Lins, lote 4. Conselheiro Mário de Melo, lote 5. Conselheiro convocado Mário Filho, lote 3. Auditor Alípio, lote 8. Julgamentos adiados. Passamos à pauta do eminente conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, de julgamentos adiados, que possui um processo de número 11.418, onde não possui nenhum destaque e está aprovado de acordo com o voto de Vossa Excelência. Os processos da nossa pauta ordinária, nós iremos passar a pauta do nosso decano do dia, conselheiro Érico Desterro e Silva, que não possui nenhum destaque, como também a pauta do conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, não possui nenhum destaque. Passamos à pauta da nossa vice-presidente querida e estimada conselheira Iara Lins Rodrigues dos Santos, que possui destaque no processo de número 5.227, de 2015, destaque esse por parte do eminente conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva. Senhor presidente, eu já até me adiantei, me desculpe. Pois não, Excelência. Já olhei o processo. Eu fiz o destaque porque eu tinha dúvidas a respeito de algumas coisas que não estavam disponibilizadas no sistema, mas já consultei o processo que está aqui na minha mão. Trata-se de um termo de ajustamento de gestão, e, ao lê-lo, embora o Ministério Público tenha opinião no sentido de que não deva ser firmado o TAG, ou seja, não deva ser homologado, porque o TAG já está firmado, pensa ele que o TAG está modulando os efeitos da decisão da Corte e que isto não é possível. Mas eu, refletindo, concluo que o que não é possível é
monocraticamente, o relator modular os efeitos da decisão do tribunal. O que nós estamos fazendo aqui, se homologarmos o TAG, é apenas acrescentar à nossa própria decisão algumas novas informações. E a minha preocupação era, por que o TAG? Por que o TAG? E me convenci que há elementos sensíveis aqui para a celebração desse TAG, que posterga apenas o cumprimento da decisão já adotada pela Corte. Não é isso, conselheira relatora? Posterga, não há modificação. E posterga por quê? Por uma série de fatores que envolveria o cumprimento, essa decisão envolveria a realização de um concurso público, uma série de fatores que, neste momento, pelo comprometimento da receita do Estado, é inviável. Portanto, invocando a reserva do possível, porque não adianta nada nós termos decisões juridicamente adequadas, mas que não batem com a realidade, que têm dificuldade de encontrar eco no mundo real, é que eu vou concordar com a homologação deste termo, vou aderir ao voto e, portanto, retiro o meu destaque para dizer que concordo com o voto da eminente conselheira relatora. Pacificado. Passamos ao processo de número 5.227, onde o destaque do conselheiro Érico tão somente é para corrigir o nome da Secretaria Constante no sistema. O correto é Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, SMPPM. Ou seja, entendo que foi extinta. Harmonizado. Essa secretaria foi extinta e foi incorporada pela CEMEF, mas nós temos que julgá-la ainda como secretaria não da CEMEF, né? Não aparecer anexo. Que Um anexo aí. que foi englobada, né? Só o residual dela. Versam os autos do processo 11.599 de 2016. Pacificado. Os processos da conselheira Yara, que são de número de 6, estão todos aprovados de acordo com o voto condutor, exceto o processo perfeito, estão todos aprovados. A conselheira Yara pede vista do processo 5.143 de 2015, da pauta do auditor Mário. Os demais processos da pauta do auditor Mário estão todos aprovados, pois não tiveram nenhum destaque por parte do colegiado. Pauta administrativa. Não há destaque, mas submeto ao tempo necessário que o colegiado entender. Então, está aprovado. Só um minuto, excelência. Então, continua facultado a palavra aos senhores conselheiros e ao procurador. É porque, excelência, se eu não fiz, gostaria de declarar meu voto contrário, por motivos já conhecidos, no processo 1374 de 2016, em que há um pedido de pagamento retroativo de uma gratificação. Já registrado o voto contrário do eminente conselheiro Érico Xavier de Terry Silva. Como é posicionamento? E também, por favor, o meu voto contrário no processo 1775, 2016, em que a aposentadoria inclui uma gratificação. Quanto a essa gratificação. Registrado o posicionamento do conselheiro Érico Xavier de Terry Silva. Agradeço a presença dos senhores, como também dos nossos amigos da imprensa, dos senhores que prestigiam nossa sessão, do nosso eminente procurador substituto, nosso querido ministro Levi, e convoco a nossa sessão para o próximo dia 22, no horário regimental.